Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos e bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques, nosso Dois Toques desta sexta-feira, né? Que véspera aí do clássico Grenal que vai decidir o Campeonato Gaúcho, se é que já não está decidido, né? Com a vitória do Grêmio no primeiro clássico por 3-0. O Inter diz que tem a possibilidade de reverter. Agora, Grenal é aquela máxima, né? Tudo pode acontecer. Tivemos aí uma semana de intensos comentários e críticas em relação à arbitragem, né? Como será a arbitragem de Rafael Klein neste Grenal agora do próximo domingo? Hoje no programa vamos tratar disso, até porque temos aqui um grande especialista em arbitragem que apitou nada mais, nada menos do que 20 Grenais. Ele estará conosco hoje aqui. Também projetarmos aí as equipes para esse jogo. Olha, teremos Beira-Rio lotado. Essa é a realidade. O torcedor colorado ainda acreditando. É um milagre? Será um milagre? Bom, aí só depois que a bola rolar é que a gente pode saber. Nosso Dois Toques, você nos acompanha aqui pela Master TV, o sinal para todo o Brasil, pela antena parabólica, canal 575. Para todo o estado do Rio Grande do Sul, pelos canais 20 e 520 da Claronet. Algumas regiões do estado também na faixa dos 500. Mas também estamos no POL Stream TV. Para o mundo, através das plataformas digitais. Você tem o meu canal 2 numeral, Dois Toques Cadu Oliveira, vá lá, se inscreva, compartilhe, dê o seu like, adicione o sininho, aí você assiste qualquer hora do dia e da noite. Também pelas redes sociais das emissoras. Nossos Dois Toques para cima, o Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é a nossa área. Masal, nossa força é a tradição com a Masal. Grupo Aspecil, que atua nos ramos seguros, assistência financeira e previdência, que é o patrocinador oficial pilar do São José, que está aí contratando jogadores para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. E torcendo para que o São José possa, né, subir a Série C do Campeonato Brasileiro. Então, nosso Dois Toques de hoje para projetarmos, né, o Grenal de domingo, falarmos sobre arbitragem, que hoje tem um grande conhecedor de arbitragem aqui, colorado e um gremista. Colorado, Roberto Pauletti. Boa noite, dá para acreditar ou já é jogo jogado? Olha, como torcedor na emoção, eu acredito. Como analista na razão, é impossível. Está aqui ele, Carlos Eugênio Simon. Chama o velho! Tudo bem? Tudo bem? Vamos falar agora. Semana toda de arbitragem, né? O que representa para o árbitro, sabendo, né, que foi uma semana. Não se falou de futebol, só se falou de arbitragem, Simon. Mas é o que tem acontecido ultimamente, não só no futebol gaúcho, no futebol brasileiro. Por quê? Porque a arbitragem não vem bem. Isso é ponto. O Daronco não foi bem no Grenal, e eu espero que o Rafael Klein, que é um árbitro jovem, que tem tremendo potencial, tenha uma arbitragem que ele apite o jogo para ele. Ele entra em campo dizendo assim, ó, se olhar no espelho e dizer eu sou o melhor em campo, tem que ter autoestima lá em cima para apitar esse jogo e apitar o jogo para ele, não entrar nessa conversa, nessa pressão que fizeram a semana toda. Ayrton Ruschel, olha, você é presidente do TJ também, mas é um gremista também, né? Sem dúvida. Ele vai dar a volta olímpica no Beira-Rio depois de 20 anos? Cadu, é um jogo muito importante. A conquista do Grêmio no Beira-Rio, a última foi em 2006, ano que o Inter foi campeão mundial. Então o Grêmio tem tudo para dar a volta olímpica no Beira-Rio 20 anos depois. Um jogo importante com o estádio lotado, e nós vamos ter todo o tempo do programa. Eu queria pedir uma licença para ti para fazer uma homenagem ao Simon, porque o Simon, mais do que um juiz nosso, ele é um orgulho nosso. Cada Copa do Mundo que tu foste lá e é um gaúcho apitando uma Copa do Mundo, e tu sabe que nós somos bairristas, né? Porque tu é daqui, né, Pauletti? Pauletti, que é um irmão que se criou aqui também, a gente sabe que a gente é bairrista. 3 Copas do Mundo. Então, né? 3 Copas do Mundo, o orgulho. Não é para qualquer um, 3 Copas do Mundo, não é para qualquer um, né? Que a gente fala em Copas do Mundo, cada vez que nos programas nacionais a tua aparição, eu quero dizer assim, um pouquinho de mim. Então, há muito tempo não tinha a oportunidade de estar presente contigo, eu quero fazer essa homenagem, o Cadu me permitiu. Obrigado. E aí vamos voltar para o futebol, Cadu. Terminaram as homenagens, mas eu precisava fazer isso porque eu quero dizer que eu trago isso comigo, tenho muito orgulho do nosso estado aqui, que vive uma crise, que precisamos arrumar uma série de coisas, mas quando nós temos um representante como tu fizesse, internacionalmente reconhecido, que não há o que se dizer de cima, fora essas estatísticas maravilhosas que o Cadu traz aí de apitar 20 Grenais, mas 3 Copas do Mundo. Não sei quantos tem aqui brasileiros. Quantos? Eu sei a pergunta. Eu estou fazendo a pergunta que eu sei a resposta. Eu faço a pergunta que eu sei a resposta. Quantos brasileiros apitaram 3 Copas? Justa e merecida homenagem. O Simon
é uma grande estrela, né, da Não, arbitragem. Cadu, eu agradeço e a recíproca verdadeira, doutor Ruschel, pelo respeito, né, que eu sempre admirei, o presidente do tribunal, acompanho ele em outros programas, sempre um cara ponderado, um cara que fala de conhecimento do que ele fala, um estudioso do direito e um profundo conhecedor de futebol, né? Então, vindo do Dr. Ruschel, realmente eu fico muito feliz. E fiz, a minha carreira está aí, não é? Eu acho que encerrei. Eu sempre digo, Cadu, eu combati o bom combate, encerrei a minha carreira e guardo a fé. O resto é conversa. Tá certo. Eu espero que o Rafael Klein esteja nos vendo, porque essa frase que o Simon utilizou agora, apita o jogo para ti. Pois é isso que eu ia Olha, explorar. ela é de uma grandeza, senhor, que só quem passou, óbvio que eu estou aliado a todos esses elogios, tanto a ti quanto ao Ruschel, que merece também, mas essa frase, pô, ela é muito forte. Se o Rafael Klein entender essa mensagem, apita para ti, pô, ele vai ser um grande árbitro. Não pode ser permeável a esse tipo de pressão sem sentido que a gente vê toda hora acontecendo. Isso aí que deteriora às vezes. Não, eu inclusive usei essa frase, o último Grenal que eu captei na minha carreira foi no saudoso Estádio Olímpico, 2010. Tá? E a época era sorteio ainda. Eu estava no sorteio do Fla-Flu e no sorteio do Grenal. E eu torci para cair no Grenal. Eu queria apitar o Grenal. Queria te despedir. Me despedir num Grenal. E tinha muita conversa, Ruschel, aqui no estado. Eu fui no programa era Falcão na Gaúcha, um sábado, o jogo era domingo. E aí o vice-presidente de futebol do Inter, não, o Simon não vive um grande momento, não pode ser o Carlos Simon, blá, blá, blá. O vice-presidente do Grêmio, tá? Eu não vou citar o nome aqui, mas se vocês procurarem da época, 2010, o vice-presidente de futebol do Grêmio também. O Simon também. O Ruschel estava na gestão. Mas era o vice-presidente. Aí, do futebol, ele disse, o Simon também não quer, o Grêmio também não quer, não sei o quê. Aquilo. E eu me lembro que eu estava na entrevista com o Falcão, e estava junto o saudoso Paulo Santana. Aí o Falcão disse, Simon, vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta. O vice de futebol do Inter falou, o vice do Grêmio falou, os caras não te querem. Aí eu disse, Falcão, deixa eu te dizer uma coisa. O presidente do Inter se manifestou? Não. O presidente do Grêmio se manifestou? Não. Então vamos fazer o seguinte, esses subalternos aí que se entendam com os meus bandeirinhas. Se entendam com os meus bandeirinhas. Vamos respeitar a hierarquia. O Paulo Santana do dia escreveu uma coluna, eu tenho lá em casa no meu escritório. O Simon é muito inteligente. Olha a resposta que ele deu para o Falcão. Então, e aí o que eu disse para o Altemir Hausmann e Roberto Bratti? Nós éramos para ter apitado a final da Copa do Mundo da África. Não apitei por questão política. Foi das 3 Copas que eu participei, a mais política que fizeram. Os europeus tomaram conta, depois que teve um gol da Inglaterra, que a bola entrou 1 metro, o Lampard pegou de fora da área, e contra a Alemanha, e aí deu uma confusão tremenda, os europeus só eles apitaram, semifinal e final. E nós estávamos cotados para a final. No meio dos árbitros, os caras disseram, não, o Simon vai apitar a final. Mas enfim, viemos embora. Aí eu digo, esse é o trio. Quando chegou o Cadu, com todas as conversas, eu falei para o Altemir e para o Bratti, o negócio é o seguinte, cara, nós vamos numa Copa do Mundo, meu último Grenal, 20º que eu estou apitando, nós vamos apitar esse jogo para nós. Nós vamos ser os caras. Tá? Aí surgiu a frase, Paulete. A frase surgiu em 2010, que lindo. E aí, vamos, rapaz, arrebentamos a boca do balão. O jogo teve 2 cartões amarelos, um para cada lado, e um vermelho para o Rockenbach, que tirou uma bola debaixo do travessão, se lembra? A bola ia entrar, Verdade. E aí ele tirou, o jogo foi 2-2. Foi o último Grenal que eu apitei. Teve um cara da CBF... Saiu com empate ainda, saiu bem. E agora veio um cara da CBF que estão pedindo... Duda Creflo, o presidente do Grêmio. Ele falou, citou o presidente do Grêmio. Era Duda Creflo, o presidente. O presidente, né? Mas não, futebol tu não quer citar, não sou eu que vou citar. Não quer citar, não sou eu que vou citar. Estou citando os presidentes que te elogiassem, os que te criticassem. Meu grande amigo Duda. Grande pessoa, Duda. Aí, então, foi esse jogo. E aí marcou... Aí teve um observador da CBF, inclusive, eu tenho lá no catálogo, nota 10 tirei nesse Grenal. Tá lá. Agora querem da CBF, da Conmebol, da FIFA, essa pressão toda. Chegou no Rio de Janeiro. Sim, o Grêmio pediu a representante da arbitragem da Federação da CBF. O Internacional pediu da FIFA. O que vai adiantar? O que adianta? Eles vão entrar no campo e vão mandar apitar? Não, tá errado, tá isso, tá certo? Cadu, me chamou a atenção outra coisa me chamou a atenção agora. Nesse Grenal agora, teve 4 amarelos e 1 vermelho para um lado só. Será que o outro lado foi tão, o Grêmio no caso, será que o Grêmio foi tão cumpridor das coisas? Ou o árbitro não teve a política de entender que poderia ter dado um amarelinho para o Grêmio?
só tô, Paulete, eu vou, mas eu antes Não, vou usar, vou usar, eu quero tentar te eu não tenho a responder. técnica, tá? eu vou usar a quero frase tentar do te Silvio. Será responder. que ele não apitou para ele? Eu quero tentar te responder. Não, mas eu quero Apitou, enfrentar não a apitou questão pra ele? técnica do Paulete, até porque eu sou um crítico do Grêmio, porque o Grêmio deixa muito espaço, né? E o jogo, para mim, o fundamental foi o 10 contra 11. E tu joga a bola, e tu ao contrário de nós, tu joga a bola. Né? A gente brinca de jogar a bola, ele joga a bola. Eu quero dizer assim, era visível que o Inter, com 1 a menos, teve que correr mais, chegava atrasado nas bolas, e quando tomou o gol, que tomou cedo, ainda 30 minutos é cedo, 31 minutos é cedo, desarrumou. O Inter estava, para mim, chegando atrasado. E o Grêmio com sobra. É uma interpretação técnica. Boa, porque eu não vi assim, algum lance específico que seria cartão amarelo que não tenha sido dado. Isso eu não consegui ver na partida. E vi o Inter chegando, até porque a gente já jogou, a gente que joga, quando tu tá com 1 a menos, tu tá sempre chegando na dividida, porque tu não Mas tem o a lance segunda do chance, Arthur né? não é. Essa que é a alegação do Ito. Mudaria o jogo se tivesse expulsado o Arthur. Ele acertou ou errou ali na não expulsar? Eu comentei com vocês anteriormente, eu não vi o jogo, eu estava de folga. Mas viu os lances depois? Eu estava de folga, e quando estou de folga, eu não procuro sair fora, porque é futebol todo dia, né? Futebol todo dia. Aí a Premier League, Campeonato Italiano, enfim, eu trabalho na ESPN, então futebol todo dia. Então quando eu estou de folga. Eu tenho meu Instagram, que o meu filho que criou lá, eu chamo o velho. Chama o velho. Mas eu gosto de ver os lances. Dá o Instagram aí, dá o Instagram para quem não sabe. @Carlos Simo Apito. Tá? E aí eu gosto de ver os lances, o jogo, e aí eu vou gravar. Gravo e ele edita e monta aquela coisa toda. Eu não vi. Mas, obviamente, segunda, terça-feira eu recebi. Os caras quiseram saber. E especificamente esse lance do Arthur, em primeiro lugar, o Daronco estava muito mal posicionado. Ele está de costa para a jogada. Ele está no semicírculo ali de costa para a jogada. O árbitro tem que estar do lado esquerdo da jogada e atrás da jogada, para ter a visão de frente e olhando o seu assistente. Então ele estava mal posicionado, em primeiro lugar. Tá? Ele não viu praticamente nada. E eu escutei depois o áudio do VAR. E o VAR? Daniel Bis foi muito infeliz. Foi muito infeliz na análise dele. A minha análise é de lance de cartão vermelho, porque trata-se de uma agressão. O Arthur chuta a bola, ele olha e ele salta e faz esse movimento com o braço. E o cotovelo acerta em cheio o rosto do Borré. Então o VAR, o áudio dele é ridículo. Ele dizendo que o rosto do Borré foi de encontro ao cotovelo, etc. e tal. Para mim, era lance de expulsão, na análise do VAR. Tá? No campo, se o Daronco está bem posicionado, ele poderia ter analisado um pouquinho melhor ou pedido para ver a imagem. Porque tu olhando na televisão, é agressão, trata-se de expulsão. No mais, essa questão, como eu não olhei, eu não posso dizer. Para mim, é um negócio que não é normal. Um clássico dos 20, por exemplo, que eu apitei, sempre teve 2 amarelos para cá, 3 para lá, coloquei uma meia dúzia para a rua, tá? Mas um time ter 5 cartões, 4 amarelos e 1 vermelho, e outro time não ter nenhum. É claro, o Ruschel falou aqui, se eu visse técnico... Tá o lance aí, olha aí, ó. Tá o lance aí. Simão, eu posso te dar a interpretação que eu dei. Na verdade... Esse é o do VAR, aí tiver o lance, vou pedir para a produção, tiver o lance é uma coisa que tu não vais confirmar, ou agora tu já podes confirmar, já não és mais hábito há muito tempo, né? Mas eu digo que o jogador traz com ele o seu retrospecto. Quando o Felipe Melo vai dividir uma bola e o outro começa a gemer, tu faz um pré-julgamento, embora tu tenha que fazer um julgamento. E o Arthur, o lance para mim, porque não chamou atenção nem no estádio, o lance quando deu. O Arthur faz uma divisão e ele se projeta e começa a cair. E quando tu vais cair, tu faz assim, que é um ato de te proteger, porque tu não sabe se tu vai cair, se tu vai bater aqui. E aí eu quis trazer esse elemento novo para a discussão. Eu acho que o histórico do Arthur de 0 expulsão, um jogador que não dá pontapé, que não chega em ninguém, até é uma crítica que se faz, talvez o sucesso que ele não tenha tido na Europa, que esperávamos que ele tivesse, é porque ele não tem aquele empuxe, né? Então eu vi Paulete porque na hora, no lance, nem me chamou, nem registrei como um lance passível de discussão. Eu na hora eu vi ele. Mas tu estava na TV ou tu estava no campo? Na TV. Não, aí tu tinha proximidade. Eu estou dizendo no campo, foi uma na agressão. velocidade da bola. Isso eu vi que foi uma agressão na hora, porque ele não vai assim, ele vai assim. Ele já dá o lado, esse protege. E olha, o Borré teve muita sorte. Teve.
Porque, ele, além de tudo, ele levantou a perna. Mas isso aí que tu falou, já dizia o nosso mestre, o Carlos Maximiliano, na hermenêutica na aplicação do direito, né? Que é onde o cara se baseia. Então o cara já traz com ele a folha corrida dele. E é uma fração de segundo Agora, que vocês têm que decidir, né? Isso que Então, na tua opinião, houve erro. Aí, como o Russo fez a referência, a expulsão do Bernabé mudou o jogo, a expulsão do Arthur no início do jogo poderia mudar o jogo. Mudaria o jogo. Mudaria o jogo. Mudaria. Eu quero perder um jogador do nível do Arthur, que nem o Ruth está falando, que é um baita jogador de futebol. Eu acho que a característica que ele não deu certo na Europa, porque a característica na Europa, por exemplo, o meio-campo, o cara fica com a bola no pé 3 segundos. O Arthur, tu pode ver que ele dá aquela enrolada, às vezes amarra um pouco mais e tal. Não sei, mas ele é um baita jogador de bola, né? Então, o Grêmio perdendo o Arthur, uma referência, naquele momento do jogo, ia complicar. E além da quantidade, numericamente, com 10 contra 11. E a outra coisa vale para o Borré. O que vale o jogador também não saber a regra do futebol. Ele não tem obrigação de saber, mas se ele souber, é melhor. Tá? Porque, cara, no começo do jogo, é mais preferível tu levar o gol do que tu fazer a falta e ficar Teria 11 poderia chegar ao empate. Aí tu analisa... Mas aqui vamos ao Paulete que joga. A gente brinca, né, Russo, também. Teu Goiano é bom na arbitragem. Agora, isso é o momento do jogo, é da hora do jogo. Tu não vai pensar nisso aí. Mas o grande jogador... Tu não vai pensar. O grande jogador tem que ter essa reserva. Cadu, eu te disse aqui o número de elementos da comissão técnica do Grêmio, não sei a do Inter, tá? São 6 elementos. Tu não trabalha psicologicamente, tu não explica, é uma questão relevante. Olha como é importante isso, uma expulsão que decidiu o jogo. Mas, Russo, porque se toma 1-0, o Inter teria plena condição de virar o jogo. Como aconteceu nos 4-2. E isso que saiu perdendo, o Grêmio saiu ganhando. 2 vezes teve atrás. O Bernabé é recorrente nessas coisas. Ele já fez outros pênaltis desnecessários, porque ele é afoito. E o cognitivo dele tá revendo é o lance menor. aí. Olha o lance aí. Ó. Esse é o, né? Olha lá. Aí. Ó. Ele Ali, agora, olha ali. Ó. Olha aí. Ele deixa a perna. Agora vem o braço direito. Ó. O outro até vira o rosto. E aí pega o cotovelo na cara dele. Pra mim é uma agressão. Porque aí eu vou te usar assim. Mesmo que tenha a intenção ou não, é uma agressão. É agressão. O choque no futebol agressão é cartão vermelho. Entendeu? Mas então essa questão para mim, esse lance aí. Mas olha o Daronco onde é que tá. Ó. Ele tá vendido na jogada, tá totalmente vendido. E o árbitro de vídeo teria que ter essa clareza, ter sugiro revisão e tal, mas não fez isso. A questão do Bernabé que nós falávamos, o jogador hoje, se ele souber... Outra coisa, cara, eu estava vendo um jogo do Campeonato Brasileiro, olha todos os jogos quando estou trabalhando, né, até em função do trabalho, cara, 90 minutos, 93 minutos, 94 minutos, escanteio. O cara vai bater 2 toques, escanteio curto. Velho, com essa indecisão que está a arbitragem brasileira, que ninguém sabe o que é mão, o que não é mão. Os árbitros não sabem disso hoje. É porque tudo vai na interpretação hoje. Bota na interpretação. Área. Então chuta essa bola para a área, deu na mão, pênalti. Quantos pênaltis aconteceram assim, cara? Simon, hoje tudo... Bom, mas eu interpreto uma maneira, o Paulete de uma, tu do outro e o Russo. Mas Simon, a regra agora virou interpretação. O Simon aqui, eu mandei ele vir no programa aqui. Tá de parabéns à produção que conseguiu trazer. Não é fácil. Simon, teve o pênalti do zagueiro do Grêmio, Vieri. Vou te dar qual é o lance. Bateu o lateral, o centroavante antecipou em relação ao zagueiro e a bola passou por cima e ele tinha subido para pular e pulou com o braço esticado. Tu te lembra do lance? Porque ele foi muito debatido. Foi no Grenal ou contra o Juventude? Não. Foi no jogo, foi antes, não, foi no Grenal. Foi marcado o pênalti, exatamente o pênalti do Vieri. Ele subiu para a bola veio fraca, veio de lateral. O zagueiro cola no centroavante, não sei se cola no centroavante aqui, mas o centroavante antecipa e a bola sobe e ele está pulando e pulou com o braço assim, o braço é assim, e bateu na mão. E a bola pega no centroavante? A bola pega na mão o centroavante cabeceia a bola. E aí a bola sobe por cima do zagueiro, do Vieri, que é o zagueiro, e ele subiu com o braço esticado, não para cima, mas na linha do corpo,
como quem joga sabe, para impulsionar, bateu na mão e todo mundo deu como um pênalti normal. E eu tentei imaginar como se evitaria, como eu como técnico, diria para um jogador que está pulando, que faz o ato de impulsão. Mas ele tirou a vantagem do centroavante? Não, mas sabe o que, ó, Ruth? Não, mas o lance sabe, faz 2 semanas, não sei, olha, você não viu, foi uma discussão, teve esse lance histórica. Teve o lance da discussão do Gustavo Gomes contra o São Paulo, não foi pênalti para ele. Foi disputar a bola com o Lucas chutou a bola, o braço estava aqui, ó. Como é que surgiu essa discussão? Mas isso, eu assisti também. Foi pênalti. Não houve discussão, ele não fez nenhum tipo de movimento. Não, ele dá o braço aqui. O braço estava abaixo. Pois aí que eu venho na consulta para ti. Porque tem lugares que o braço foi colocado para tu ter uma vantagem e eu não vejo como tu vai subir para te impulsionar sem levantar o braço. Claro, mas aí é que tá o braço. E se deu como pênalti normal. Eu acho que não houve erro porque antes, eu não sei até, surpreendentemente, foi anunciado na terça-feira, retrasada, antes do clássico do primeiro Grenal, o árbitro para os 2 Grenais, né? O Daron por primeiro e o Rafael. Antes, anunciava-se na quinta-feira. Isso leva também a vir as pressões. Né? Não, de um lado aí, de outro. antigamente... Né? Por que anunciar com tanta antecedência? Não, mas nós estamos aqui falando, olha, o bloco inteiro do programa, a semana inteira foi a questão da arbitragem, pelos acontecimentos, né? O primeiro. E agora também projetando. Então eu te pergunto, como é que o Clay está mentalizando tudo isso aí, vendo tudo isso que aconteceu e uma semana toda polêmica. Né? Outra coisa, aí o Internacional teve na quarta-feira, né, uma reunião com o Voaden, que é o chefe da arbitragem do futebol gaúcho. E as informações que tem nessa arbitragem, que ele concordou com algumas reclamações do Internacional. Não foram ditas quais, mas concordou. E aí? O Grêmio pediu o representante da arbitragem brasileira, o Internacional da FIFA. O que significa tudo isso? Mas o Cadu, antigamente, o saudoso José Luiz Barreto, que era presidente da comissão de arbitragem, já me chamou a algumas ocasiões, na década de 90, ele me chamava ali na sala, na época era lá em cima, ali na Andrade Neves, chamava e dizia assim, o negócio é o seguinte, a possibilidade de ter 3 Grenais. Os 3 Grenais tu vai apitar. Eu só vou mudar os assistentes. Isso é a melhor coisa que tem, tu te preparar para o jogo. Tá? Era outra época. Hoje, no meu entendimento, a federação fez isso porque se deixa para divulgar a escala hoje, sexta-feira, não ia segurar o rojão. Porque o ano passado já veio árbitro de fora. A pressão ia ser tanta que iam começar a vender fora. Eles, não, para um pouquinho. E certamente ouviram o Grêmio Internacional, certamente o Grêmio Inter. Vocês querem quem ou não querem quem? O Colorado deve ter dito, não, o Jean-Pierre não me serve. Tá? O outro não me serve. E sentaram ali e fizeram. O Ruschel está lá dentro da federação, não precisa ter mais informações do que eu até. Mas mais ou menos funciona assim, esse negócio aí. Quando chega na hora, tá? Os grandes clubes são ouvidos, tá? E aí, quero esse, não quero aquele, a pressão come. E os caras, tem 2 árbitros da FIFA aqui. Né? O Klein não foi bem no jogo Grêmio e Juventude. Não foi bem. Mas restou para os 2. Vão trazer quem? Aí fora também não tem nada muito melhor, muito acima do que os 2 daqui. Também não tem. O futebol brasileiro tem 10 árbitros da FIFA, mas que apite qualquer jogo tem 4, 5 e olhe lá. Porque o árbitro da FIFA tem que apitar qualquer jogo. Na minha época era uma briga só para ir para a Copa do Mundo, era um só. Hoje o Brasil vai ter 3 representantes na Copa do Mundo. Então os tempos mudaram. Só que, vamos largar essa escala e era isso aí que nós temos e acabou embora. Então eles fizeram isso aí. Agora, o Klein, entendeu? E aí o Paulete falou muito bem, ele tem que se preparar, ler, ouvir, saber tudo o que está acontecendo. Eu sabia tudo o que estava acontecendo, dizer, não, só um pouquinho, velho. É aquela autoestima que tu tem que ter. Tu tem que olhar na frente do espelho, assim, no intervalo do jogo, descendo, olhar no intervalo e dizer, o melhor sou eu do campo. É a autoestima do árbitro. Porque essa história, tudo bem, até quem não tem uma origem gremista ou colorado, como jovem, como criança. Agora, essa loucura, não, porque é gremista, não, porque é colorado. O pessoal vai se prejudicar profissionalmente. Claro que não. Não existe. Os erros acontecem. Não, acontece no futebol. Os jogadores não erram. A arbitragem pode errar. Eu sou a favor do VAR, como sempre posicionei, né? Ameniza os erros, mas não que o VAR também não erre. O VAR também erra. Agora ameniza. Agora esse papo, porque é gremista, foi colorado. Isso não existe. O VAR veio para terminar com o erro.
Agora, a interpretação, ele não termina. Essa é a A questão. interpretação, tu pode estar olhando a televisão ou pode estar olhando no campo, a interpretação, ela continua Claro, sendo de até cada um, porque né? a melhor interpretação para ti não necessariamente é Isso, minha. por isso, Tá? eu brinco sim, nos julgamentos de tribunal, eu que sou do direito, né? Aí pega 9 juízes, dá 5-4, e todos fizeram o curso de direito, todos estudaram a mesma matéria, todos estudaram as mesmas regras do processo, e 5 veem uma coisa e 4 veem outra. Então, interpretação tu não vai tirar nunca, não há máquina. Mas Não o há. semiautomático vai reduzir muito Aí a questão é- Ah, sim, Vai. mas esses são os erros que nós falamos, são os erros crassos. Né? Mas essa questão da mão, só aproveitando o Ruxo está aí, esse questionamento da mão, o problema passa pela orientação também. Os árbitros estão sendo mal orientados, né? Porque tá todo mundo, foi, não sei o quê, isso aqui, não. 2011 eu era instrutor de árbitro da FIFA. Eu tive no congresso em Zurique, e aí, no grupo da FIFA, que tem os técnicos, eles falaram o seguinte: olha, nós estamos, quando o cara driblei no flanco direito, vou cruzar. Quando cruza, nós estamos orientando os jogadores a se jogar assim, os braços levantados. Porque na minha época era mão deliberada. O que é mão deliberada? A bola vai passar aqui, eu dou um tapa. Isso é deliberado. Então, aí nós, os da FIFA lá, da comissão, não, para um pouquinho, isso é uma burla. Nós temos que coibir essa burla. Como é que nós vamos coibir essa burla? Aí entrou a palavra no livro, diz antinatural. Então, toda vez que o teu braço se justifica pelo movimento, que nem você falou, não vou saltar assim, eu vou saltar assim. Justifica. Pegou no meu braço, segue o jogo. Então, essa interpretação que falta. Hoje, tanto é, o Gustavo Gomes, a árbitra, não deu o pênalti no final de semana. Ontem deu o mesmo lance, o Ramon Abate na Copa Libertadores, anulou um gol porque o braço estava do lado, pegou, voltou e anulou o gol. Árbitros brasileiros. A interpretação é equivocada. A interpretação, a orientação. Falamos Cadu, muitos em erros aí, Nós né? vamos lá José? no barranco nós vamos seguir Vamos discutindo seguir hoje. Hein? E a gente fica, evidentemente, falando esse bloco todo, porque estamos aqui, né, com um mestrado em arbitragem, Carlos Eugênio Simon, e o assunto dessa semana foi realmente toda a questão da arbitragem do primeiro Grenal, se projetando aí agora. Tomara que os erros não aconteçam, tenhamos um Grenal que se preocupe, né? Porque o bom, né, Simon, é quando não se fala na arbitragem. Quando o não árbitro se passa fala da despercebido. arbitragem, aí difícil. é o que a gente espera. Na segunda-feira não está. Ou só, né, aplaudindo e elogiando, né, a arbitragem do Grenal do próximo domingo. Olha aqui, aí você não erra nunca. Tudo que você precisar em termos de imóveis, você tem na Central de Imóveis com o Domênico e toda a sua equipe para lhe dar assessoria o que você precisar no segmento de imóveis. Você quer vender o seu imóvel, você quer alocar o seu imóvel, o seu condomínio para ser administrado por quem, você quer adquirir um imóvel. Lá tem todas as faixas financeiras, aquela que se enquadra perfeitamente dentro do seu orçamento. Então, esse contato, telefone convencional, o celular que serve de WhatsApp, um bairro histórico, Porto Alegre, na Cidade Baixa, na rua José do Patrocínio 385, onde fica a Central de Imóveis com o Domênico e toda a sua equipe, para lhe dar assessoria, o que você precisar no segmento de imóvel. Todo e qualquer imóvel tem telhado. Então, qualquer tipo de problema que você teve ou venha ter, esse é o caminho. SOS Telhado, 24 horas à sua disposição, atende em todo o estado do Rio Grande do Sul. Tá? Também para lavagem, limpeza, pressão de lajes, pisos, tudo que você precisar. Então, aí os contatos, o telefone e o endereço do SOS Telhado, 24 horas à sua disposição. Bom, revisão do seu carro é na Casa Pneus. São mais de 60 anos de qualidade. Aí você tem todos os itens para a revisão do seu carro. É aquela que é a segurança máxima, né? Que são os pneus. Então, na compra de 2 ou mais pneus, você pode pagar em 10 vezes no cartão sem juros e ganha geometria e balanceamento. Avenida Ceará, 1055, telefone na tela. Caso você queira agendar a sua ida até a Casa Pneus. 51, código de área 33424245. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo, aí falando do campo, né? O que o Internacional poderá fazer para tentar reverter, se é que é possível, né? E o Grêmio para garantir, se é que já não está garantido, o título de campeão gaúcho. Voltamos logo. O campo nunca parou, mesmo quando o tempo é incerto.
Há sempre alguém acreditando que a Terra retribui o esforço, que a tecnologia transforma o dia a dia e que cooperar mantém o campo de pé. A Expo Direto Cotrijal é mais do que uma feira. É um movimento de quem acredita no campo. Expo Direto Cotrijal 2026. De 9 a 13 de março em Não Me Toque. Realização Cotrijal. Bem-vindos à Escola de Educação Infantil Doce Mel. Com 36 anos de história, localizada no bairro Chácara das Pedras, a escola é referência no cuidado e no desenvolvimento de crianças de 0 a 6 anos. Com um espaço de 1.000 metros quadrados, a escola promove uma educação que valoriza autonomia, criatividade e o brincar livre, unindo teoria e prática em um ambiente acolhedor. A escola também conta com atividades de inglês, música, psicomotricidade, capoeira e expressão corporal, entre outras. A Doce Mel é, acima de tudo, um espaço onde a infância é respeitada, acolhida e celebrada com amor. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho, dia bonito para um churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim. Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari para você. Salzinho aqui, ó. Salzinho, pronto. Vai sim. Zafari, economizar é comprar bem. Estamos de volta com o nosso Dois Toques de hoje, com o Roberto Pauletti, Carlos Eugênio Simon, grande árbitro do futebol brasileiro, e Ayrton Rocha. Olha só, nosso Dois Toques para a Unimed. A Unimed sempre nos facilitando seus planos de saúde. Como é o caso de agora, março é o mês da carência zero na Unimed Porto Alegre. Ao contratar um novo plano individual empresarial, você pode marcar consultas e fazer exames simples, desde o início, sem pedido de carência e mais agilidade, para cuidar da sua saúde e mais segurança para você ou para seus colaboradores. Então, aproveite as condições especiais da Unimed Porto Alegre. Ligue 3316-5000. 3316-5000. Essa é a nossa Unimed Porto Alegre. Nosso Dois Toques também para o Senai, né, que é uma iniciativa do Sistema Fiergs, que tem à frente nosso amigo presidente Cláudio Bier. Olha só, o local perfeito, ideal para sua criança até 6 anos de idade é a Doce Mel Educação Infantil. Confira aí. Esse é o local perfeito para sua criança até 6 anos de idade, porque ela agora, completando 37 anos de história, Escola de Educação Infantil Doce Mel, então é referência de desenvolvimento de crianças de 0 a 6 anos. Qualquer época do ano você pode colocar a sua criança lá na Doce Mel Educação Infantil. Então aí, telefone celular que serve de WhatsApp, e mais detalhes você tem também no Instagram da
Escola Docimel, @Escola Infantil Docimel. Paulete, o que o Internacional vai ter que fazer? Não, o Internacional tem que focar no quê? Né? Questão de arbitragem, mas só um parênteses, né, que a gente fez um bloco todo anterior em relação à questão de arbitragem, porque foi o assunto da semana e tudo, né? Só não esquecemos que o presidente da federação, Luciano Oxmo, reclamou muito das direções de Grêmio Internacional, né, em relação a essas cobranças e pressão de arbitragem. Bom, o que o Internacional terá que fazer? Que foco? Qual será o foco do Internacional? Olha, se eu fosse o responsável por isso, primeira coisa, escalar bem. Félix Torres, Mercado, Paulinho, Vitinho, pode ficar em casa vendo pela televisão. Bota jogadores... Mas o Internacional tem grupo para poder escolher? Não, mas para substituir esse tipo de jogador, tem jogadores, sim. Agora, o principal, quando tu jogas contra um time melhor e que tem mais qualidade, que é o caso do Grêmio, tu tem que se compensar na estratégia e na força física, não na violência, claro, na pressão todo o tempo. Pode fazer 5 substituições. O Internacional não pode tentar ganhar jogando bola. Ele tem que ter algo a mais para compensar. O time do Grêmio é melhor. Mas da semana passada, no jogo passado, final de semana. Agora, neste domingo, não vai ter alternativa. O Inter vai ter que atacar, e é uma característica do Pesolano. Mas tem que ter estratégia. Ah, bom. Mas o Inter, até o Grenal... Tu não pode deixar, por exemplo... Não estava se elogiando o Pesolano? O Inter não estava com estratégia? Posso provocar o Paulete? Tu não pode deixar o Carlos Vinícius de mano com o Mercado. Posso provocar o Paulete, porque não que o Inter vai considerar o campeonato resolvido, Paulete, não, que o futebol pode tudo, né? Mas o Inter tem quarta-feira um jogo fora de casa. E tem outro jogo em casa domingo, que depois é o Bahia, que não é um time. E o Inter em zona de rebaixamento com 2 pontos hoje. O Inter, eu concordo contigo, tem um time, formou um time, mas ainda não tem peças de reposição. Quando sai determinado jogador, não terá, porque cai muito. Então, tu vai jogar um Grenal a morrer estando numa zona de rebaixamento. Então, eu não sei, tu acredita que realmente o grupo vai jogar, vai morrer ou vai cumprir o carnê? Acho que essa é a pergunta que eu queria te fazer. Não, e vamos lá, até um parênteses, até o Pesolano, isso foi dito antes, que o foco é o brasileiro, não é o gauchão. Eu digo, Cadu, que a torcida está esperando que o Internacional vá lá e corra os 90 minutos e chute, faça tudo. Aí perde para o Atlético, vai lá e perde para o Atlético. Morto. E não vai conseguir, o Atlético trocou de técnico, vai chegar lá descansar. Eu não sei, o Atlético também está decidindo no domingo o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Mineiro. Internacional não tem nenhum craque, à exceção, claro, do Alan Patrick e um pouco do Carboneiro. Todos são do mesmo nível. Então, se tu colocares o Félix Torres e o Mercado no Grenal jogando as ganhas, depois no outro jogo tu colocares o Vitor Gabriel, é a mesma coisa. Não muda nada. Então, os jogadores eles podem dar tudo deles, porque não tem um titular absoluto. Tu não tens. Por exemplo, o Grêmio não pode nunca perder o Arthur. São 2 times diferentes. São 2 times diferentes. O Grêmio não pode perder o Carlos Vinícius, por exemplo. O Internacional pode. O Borré está de aniversário, pessoal. O Borré é o Borré. Então, eu acho assim, eu estou dizendo o que eu faria. Eu jogaria a morrer. Porque se eu sair, vai entrar um outro igual a mim. Os jogadores todo internacional, e foi palavra, inclusive, também do Abel, do Pesolano, que o Inter não será no domingo que foi no domingo passado. Bom, o Alan Patrick foi uma vergonha, não entrou em campo, né, que é o principal jogador internacional. Né? O Inter foi um time dorminhoco. Foi um time dorminhoco no primeiro Grenal. O Russo, eu estava conversando com o Jacques. Você lembra do Jacques? Né? Centroavante? Centroavante. Centroavante, hoje é treinador, né? Estava falando de futebol com ele e o Jacques me perguntou: olha, Jacques, eu só quero dizer assim, como deve ser difícil tu marcares o enamorado e o Amuso. Porque são 2 jogadores... São muito leves. E o Silvio antes fez uma referência interessante. Os laterais do Internacional são jogadores médios, né? Para elogiar, né? O Amuso é um jogador muito difícil de marcar, e além de tudo é forte. E o enamorado é liso. Quando tu chega nele, ele é um magrinho, ele já passou. Então... aí que eu digo, o Internacional tem que ter estratégia. Especialmente, Paulete. Mas, Paulete, tu estás dizendo, o Internacional não vai poder esperar o Grêmio, porque tem que precisa atacar. E aí dará esse espaço. Tem que pressionar a saída de bola. Questão. Exatamente. Não pode deixar sair de bola. Mas vamos lá, antes do Grenal, os elogios eram todo Pesolano.
Não, que o Inter, com menos qualidade que o Grêmio, conseguiu uma mecânica de jogo. Veja o que é um clássico. No primeiro Grenal, o 4-2, o Luiz Castro foi execrado pelo torcedor gremista. Execrado. Aí o jogo muda tudo. Um clássico mudou tudo. É que né? num Grenal jogou Edenilson e Dodge, né? Ah, bom, também. Nesse aqui não jogou Edenilson e Dodge. Ah, isso é verdade. Vamos falar do Grêmio depois. Jogado. Olha, o Grêmio em relação... Jogou Balbuena e Wagner Leonardo. O Grêmio em relação ao time do ano passado, eu acho que é o Amuzu, quem mais? E outro detalhe importante, o Grêmio rejuvenesceu o seu time. Especialmente isso. Que é uma característica do Luiz Castro. Mas é mérito do Luiz Castro. Sim. Ainda da direção, né? Porque tu dispensar 21 jogadores em 45 dias. Sim, o Grêmio dispensou, o Paulo Pelaipe dispensou 21 jogadores. É uma avaliação das contratações do ano anterior. Tem dois lados. Mas ele dispensou 21, contratou quantos? Não, parece que vem 9. São 9. Eu não tenho o número de cabeça. Mas o que eu estou dizendo assim, Simon, a gente que fala no futebol, tem um erro. O jogador é um ser humano, né? Assim como o árbitro, né? Ele é um ser humano. Então, naquele dia, ele brigou com a mulher, o filho está doente, ele pode ter o seu mau dia, ou pode vir para o país não se adaptar. Mas tu tem um índice de erro. Em cada 10 jogadores, tu tem que acertar 6 ou 7. Tu não pode, em cada 10, errar 9 e acertar um. Aí a gente fica se perguntando, né? Olha, aí você não erra, acerta sempre. Tudo que você precisar em termos de ferragem, tem na Ferragem Lampião, que é uma ferragem profissional. O slogan da Lampião, onde vão, vai direto ao Lampião, porque lá você tem a certeza de conta tudo que você precisa, tudo que você imagina, né? Vamos para, olha, 40 anos no mercado, Ferragem Lampião é uma ferragem profissional. Está aí o Teleentregas e o endereço da Ferragem Lampião. Nossos 2 toques também para o nosso banco, o Banco do Grande, o Banco dos Gaúchos, aqui tem todos os segmentos de nossas vidas, sempre nos facilitando tudo que é maneira, né? Como é o caso da campanha do aplicativo do Banrisul. Ele atualiza a tua rotina com o aplicativo Banrisul. Ele é mais moderno, intuitivo, fácil de usar, com tudo num só lugar e na palma da sua mão. Essa facilidade. Então, esse é o nosso banco, o Banco do Grande, o Banco dos Gaúchos. Olha só, qualquer tipo de problema que você teve ou venha a ter relacionado a trânsito, questão de multa, seja o que for, esse é o caminho. Vargas Assessoria de Trânsito, escritório especializado em recursos de multas de trânsito, né? Todo e qualquer problema que você teve ou venha a ter. Então, aí os contatos, o endereço na rua Carlos von Coserides, então aí os números, né? O convencional, o celular também. Paulette esteve lá, usou, né? A Vargas Assessoria de Trânsito, e aí já resolveu o problema, né? Muito bem atendido pelo Laurido. Então, tá aí, ó. Então, faça aí você a mesma coisa, se teve ou venha a ter qualquer tipo de problema de trânsito. Tá aí, ó. Repetindo mais uma vez. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo para o segmento final do nosso 2 toques de hoje. Clicou, baixou, brilhou. Clicou, baixou, bombou. Clicou, baixou, facilitou. O app atualizou. O Banri arrasou. Clicou, baixou, facilitou. O app Banrisul está mais moderno e mais fácil de usar. E tu pode acompanhar a tua vida financeira num só lugar. Baixa o app Banrisul e abre tua conta. Clicou, baixou, facilitou. Banrisul. Here, movement that inspires. A Toneu Busnello S.A. é uma das mais bem conceituadas empresas do Brasil, qualificando-se como referência nos segmentos de obras de infraestrutura, construção pesada, construção de túneis, mineração, barragens hidrelétricas, urbanismo e saneamento. Somos comprometidos com o resultado e visamos satisfação dos clientes, profissionais que atuam conosco, acionistas e sociedade.
A marca Tonel Busnello é sinônimo de qualidade. Estamos de volta com o nosso Dois Toques de hoje com o craque Roberto Pauletti, mestre em arbitragem, Carlos Eugênio Simone, também. Dá para dizer que também gosta de... Tá quase craque, né? Ayrton Rusch. Jogava muito. Vocês não conhecem. Jogava ou não joga mais? Vocês não conhecem. Eu conheço. A pergunta é craque ou gênio? Eu já vi o Simon jogar. O Simon é tipo Braulio, habilidoso. Opa! Garoto, tá certo. Garoto, Jogamos junto. Eu tenho um depoimento aqui que vai cair os buteados bolsos de vocês, tá? Eu jogava lá no Rio de Janeiro, no Politeama, no time do Chico Buarque da Holanda. Tá? Daí eu fiz um negócio, 50 anos, fui pegar um depoimento e tal. E segundo o Chico Buarque da Holanda, tá gravado. Ele diz o seguinte: não sei como é que o Simon foi ser árbitro de futebol com a habilidade que ele tem nos pés. Olha aí. Chico Buarque da Holanda. Simon, o que eu tenho para te contar é a mágoa que carrego de Benhur Marchiori, que me apelidou de Balói Branco. É verdade. Futebol genuíno, cara. É verdade. Apelidou de Balói Branco. E o Bosco, cada vez que vem no programa, me conta e lembra isso. Fala para todo mundo. Olha, falar em lembrar, aí tudo... Mas você lembra, né? Que deixar o seu carro, que é um brilho espelho total, então lavagem 5 estrelas, né? E é diário, tem tempo durante a semana, pode ser agora, sábado, domingo, feriado, né? São mais de 45 anos a lavagem 5 estrelas. Deixa o carro, vai buscar, como você quiser. Aí, o telefone, endereço, ponto tradicional em Porto Alegre, na Avenida Nilópolis. Olha só, você vacilou com o seu carro, deram uma batida no seu carro, então você tem aí, né, Martelinho de Ouro, Euclides da Cunha, 309, agente com Marcelinho, para deixar o seu carro zerado lá no Martelinho de Ouro. Você quer embelezar o seu ambiente, seja o que for, então você tem os quadros personalizados da Clique Impresso, a gráfica que pertence ao grupo Impresso, né? E outros serviços, muitos outros serviços, produtos que você lá encontra. Essa facilidade, uma loja sempre bem pertinho de você, aquela maior ainda. Você pede e recebe em casa. Está aí, telefone, o site cliqueimpresso.com.br. Olha só, a cada dia que passa, nos aproximamos deste grande evento que vai acontecer no dia 25 de abril, no Jockey Club de Porto Alegre, o Expo Churrasco, que é uma grande festa da família, com shows, atrações e, né, todos os tipos de churrasco que você tem. Então já coloque na sua agenda para não ficar fora desse grande evento, a 4ª edição do Expo Churrasco, que tem à frente Eduardo Assis e toda a sua equipe neste grande evento. Bom, Ayrton Rusch, o Grêmio, eu diria que será o mesmo que foi no primeiro Grenal, né? Não tem por que o Luiz Castro mudar ou exigir uma da maneira diferente. Claro que ele vai, daqui a pouco está pensando como é que o Inter vai jogar, e foi aquilo que você falou no bloco anterior. Tudo indica que será um time que vai propor o jogo pela necessidade, né? A gente fala sonhar com virar um placar de 3-0. A gente fala tanto em fase, quando a fase é boa, né, Pauletti? O Grêmio, além de ter o time titular, tem as voltas anunciadas, porque voltam os jogadores que estavam lesionados, que só entraram no final da partida. Então, o Grêmio terá praticamente todo o seu plantel à disposição, o que oportuniza aquilo que se diz: tu pode jogar, morrer 45 minutos, que tu tem peça de reposição, e o Grêmio não montou. O Grêmio ainda não se formou como time. Para mim, ainda vejo espaços no time do Grêmio, que concede muitos espaços ainda, mas isso, o treinador é novo, está chegando, os jogadores são novos. O jogo só se resolve de uma forma diferente por uma anormalidade. 3-0, e eu comentava com o Simon aqui no intervalo, que fazer 3-0 episodicamente é uma coisa. Não por obrigação. Ter que fazer 3-0 com o adversário sabendo que não é para tomar... Porque mesmo que tu tome o primeiro num gol de escanteio, numa falta, numa bola assim,
tu não tem por que sair a louco, tu não tem por que esvaziar teus setores. Então, o jogo são duas equipes maduras, mas vejo, Paulete, que o Inter joga pela sua dignidade. Mas não eu é a acho que é mais dignidade isso aí. essa que se fala. Se fala porque se dizia que o trabalho do Pesolano é bom, e né? Se dizia que o time internacional estava se arrumando, então ele precisa recuperar a moral para entrar no Brasileirão. Nós já lembramos, os 2 próximos adversários são terríveis para o Internacional. É o Atlético Mineiro fora e o Bahia em casa, que é um belo time. Então, a vitória para o Internacional, acho que devolve o ambiente de trabalho. E o Grêmio, se perder, aí sim se perder o campeonato, né? Será uma catástrofe. Porque saber que não pode levar 3-0 e tomar um time grande, aí realmente compromete todo o trabalho. E a postura que se fala é exatamente em função disso, mas não tem aquela máxima no futebol, o time que está ganhando não se mexe. Por que ele vai mexer? Por que ele vai mexer? Não tem por que ele mexer, né? Até porque o Pavon, ele supriu todo aquele lance. Com vantagem. Com vantagem. Né? Os outros 2 são bons jogadores, mas não tem mais o que entregar no nível profissional. Né? O Simon, a gente brinca assim, quando os jogadores a gente não quer dizer que eles estão passados, a gente diz que vai convidar eles para jogar com a gente lá no Dodge. Meus laterais estão quase precisando jogar lá no Dodge com a gente. Outra coisa, o Grêmio joga com a vantagem, o que significa? Com o regulamento embaixo do braço. Isso. E o Grêmio é um time que faz gols. Pois é, e é um time que dá. Que é mais um problema para o Inter, né? E mesmo... Mas nós vamos ganhar 3-0. O Santaninha teve na quarta... Olha aqui, o Jorge Santana, filho do grande saudoso Paulo Santana. Ele matou todo mundo, quer matar todo mundo. Né? Ele na quarta-feira teve aqui e disse assim, não, ele, claro, gremista, né? Porra. Não, o Inter vai ganhar de 3-0. A decisão vai para os pênaltis. E nós ganhamos nos pênaltis. Pode ser. Não, aí morre todo mundo. Mas, Cadu, dentro da mesma lógica que eu apliquei para o Internacional, que a vitória é importante, nós conseguir 3-0, não, mas ganhar. O Beira-Rio vai estar cheio de colorados. Tu ganhar, tu arruma o vestiário, tu vai bem para Minas Gerais. Assim como mais uma derrota no Grenal, mina o ambiente. Contrário senso, se o Grêmio tomar os 3-0, Cadu, compromete o trabalho, pega o vestiário e arrebenta. Então, os 2 times estão ganhando. Acho que o título pode estar decidido, mas tem muito em jogo ainda, tanto para o Internacional quanto para o Grêmio. O futebol, a gente sabe que tudo pode acontecer. Né? Repetindo o que o Abel disse, né? Nós já fizemos 4 neles, né? Claro, uma coisa é acontecer de maneira assim como aconteceu. A outra é a obrigação de fazer, que é praticamente. Mas nada é impossível? Não. É inviável? Sim. Não. Eu comentei foi terça-feira, o jogo do Barcelona com o Atlético de Madrid pela Copa do Rei. O jogo em Madrid foi 4-0 para o Atlético de Madrid. O Barcelona entrou na obrigação de fazer 4. Tá? Fez 3-0 e deu um sufoco. Mas o Barcelona tem um jogador chamado Lamine Yamal. Só isso. Coisa impressionante. É o melhor do mundo hoje. Que coisa impressionante esse menino, né? E é jovem ainda, né? É jovem ainda. É o melhor jogador do mundo. Deve ser por umas 3, 4 temporadas o melhor do mundo. Não tenha dúvida que o Grêmio joga com o regulamento embaixo do braço e o Inter vai jogar pela honra, né? Uma vitória é isso. Sei que seja uma vitória. Eu ouço toda hora que o Pesolano está fazendo um bom trabalho, o Russo até se referiu. Pelo grupo que tem, sim. Eu não acho. O Internacional jogou 4 partidas do Brasileiro, tem 2 pontos. O Internacional jogou... sim. Jogou o Grenal, ganhou, jogou outro Grenal, perdeu. E se perder para o Atlético Mineiro, que é a tendência, o que nós vamos continuar? Vamos ver como é que o Atlético vem, se será campeão. O problema para mim não é o grupo. Tem que ver como é que o Atlético está em crise. Agora, vamos ver como virá também na quarta-feira. Se campeão mineiro ou não. Passa por tudo isso. O problema para mim deles são as escolhas. O grupo é homogêneo, é médio, não tem. Mas as escolhas, eu não me convenço, eu não consigo olhar Félix Torres Mas é o que tem no mercado. Sabe qual é a escolha maravilhosa? A escolha que nós fizemos sempre quando saímos daqui. Vamos lá. Hoje é 0800 para todo mundo. Convidado pelo Cadu, hein? Convidado pelo Cadu. Pela produção. Essa escolha é perfeita. Barranco, restaurante de cascaria mais perto do Rio Grande do Sul, referência nacional. Complexo do Barranco e do Barranquinho, sempre à sua disposição. Não esquecendo as promoções que você tem sempre de terça a domingo no Barranquinho. Mas você curte onde você quiser, tem delivery, tem takeaway, tem entrega, fica privado nunca as delícias do Barranco.
e do Barranquinho. Eu vou para lá em qualquer local, sempre com o meu Kia da São Motos. Revenda Avenida Ipiranga 8113, já estou lá para lhe dar toda a assessoria para o seu Kia. Ao lado, os adeptos Duas Rodas, no meu caso, do Paulette e do Ruschel, na Suzuki São Motos. Preço e qualidade, olha, esse grupo completou 90 anos, o slogan de tudo. Economizar é comprar bem. Se você só tem no Grupo Zafra. Teu palpite pro Grenal? 3-0. 3-0? Pô, que nem o Santaninha, 3-0 e decidindo nos pênaltis. Estou falando como torcedor agora. A arbitragem tem alguma palpite? Não, é essa a dica aí. É o Grenal da vida do Rafael Klein. Ele está precisando do Grenal e está precisando ir bem para dar um up na carreira. Tomara que saia tudo bem. Não falamos de arbitragem semana que vem. Teu palpite? 1-1, Cadu. Acho que os dois saem bem, saem bonitos para seguir no Brasileiro. Eu acho que pelas circunstâncias, eu acho que o Inter até deve ganhar, mas não uma diferença de 3 gols. Ficando aí no 1-0, 2-1, acho que o caminho será esse. Tá certo? Obrigado, Paulette. Obrigado, Simon. Obrigado, Ruschel. Obrigado a você também pela audiência, pela companhia. Continua a programação que vocês estiveram assistindo na Master TV. Chegando aí o grande Glauco Paza com Visão 360 e no Pô Stream TV. Também chegando o grande Fabiano Brasil, chegando aí com Protagonistas RS. Tem o meu canal. Não viu ao vivo, vai lá, escreva, compartilhe, dê o seu like, assiste qualquer hora do dia e da noite. 2 numeral, 2 toques, Cadu Oliveira. Olha, nós tenhamos aí um grande Grenal, né? Mas sem violência, sem briga, sem nada, que as coisas tudo. Quem ganhar, comemore. E quem perder, como diria o ex-presidente do Grêmio, que vai lamber as suas feridas, né? Então, a todos vocês, um bom final de noite e um ótimo final de semana. 2 toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas.